Esse é o Transportando Inovação. Eu sou Leiliane de Castro, repórter da revista Carga Pesada, e hoje eu estou aqui com Suzana Sonsin, CEO da InoviEx, que fez uma curadoria de inovação em Nova York, chiquérrima. Suzana, como é que foi essa curadoria? Que público era esse? Por que vocês foram lá? E mais uma vez, como sempre, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Leliane, muito obrigada. Um prazer estar aqui novamente, sempre na nossa linha aí de transportando inovação, né? Sempre que a gente vai colocando aí mais um pouquinho de informação no nosso caminhão, né? De inovação aí. Então, mas falando sobre Nova York, realmente foi uma experiência muito legal, muito incrível. E por que a gente foi para Nova York, né? Essa é uma pergunta bem interessante, mas para quem está aí no mundo das inovações, sabe que Nova York tem se tornado e cada vez mais um polo de inovação, né? Isso porque Nova York hoje é um dos lugares que tem mais diversidades de contexto, de cultura. Para você ter uma ideia, mais de 190 dialetos, né, idiomas diferentes se falam ali naquela região. Tem mais de 400 pontos de metrô por ali. Então, assim, tem muita gente andando, muita coisa acontecendo, e um lugar super importante para testar qualquer tipo de novidade de produtos, de serviços. Então, por isso a gente foi para lá. E quem que é, né? Quem é esse público, né? O pessoal que foi com a gente foi mais ou menos em torno de um pouco mais de 40 empresários executivos do setor de transporte e logística. São empresários ali da região do Rio Grande do Sul, pessoal da FETransul, que reuniu ali, né, as empresas ali da região que puderam participar e quiseram participar. E o que foi bem interessante também era a diversidade os diversos tipos de transporte, né? Então tinha transporte de toda forma, transporte internacional, aéreo, rodoviário, pessoal que trabalhava na parte mais do agro, mas também com fracionado, tinha muita troca, então network excelente também para trocar ali, né, durante essa semana que a gente ficou lá em Nova York. Foi bem legal, foi bem interessante. E quais foram os modelos de transporte e logística que vocês viram por lá? A gente teve a oportunidade de visitar três lugares conectados assim diretamente com o nosso dia a dia, né? Foi um CD, né, um warehouse ali da UPS, na cidade de Newark, ali do lado, né? Onde a gente pôde observar uma operação com mais de 90, para não falar 100%, mas 99% da operação toda automatizada. Então, você imagina, era um negócio muito lindo de ver, assim, todas aquelas esteiras, todas escaneadas ali, né, com infravermelho, pouquíssima interação humana, e ali os próprios veículos, né, quem já teve a oportunidade de ver os carros da UPS, né, eles têm aquelas estantes dentro, então ali tudo já muito certinho, né, a roteirização e tudo mais, então esse foi um dos lugares que a gente foi visitar. Depois a gente teve uma oportunidade ainda na própria UPS, de ir no aeroporto, de ver ali como é que eles estavam, né, recebendo um avião e saindo, eles têm vários, o forte deles também é transporte aéreo, né, então eles levam muitas coisas, assim, o fluxo deles é muito alto, então entender como é que funciona toda essa logística, como é que eles trabalham, foi bem interessante também. E o terceiro ponto que a gente foi conhecer foi a FedEx, então uma operação da FedEx no centro mesmo de Manhattan, onde a gente pôde ver, assim, eram andares onde a logística acontecia, né? Então, assim, os caminhões chegavam, descarregavam, depois no andar de cima tinham esteiras também que levavam também, foi super interessante. E o que o grupo gostou bastante é que a gente teve oportunidade de preparar umas perguntas antecipadas, então os executivos, a gente teve momentos com executivos em todas as paradas, onde os executivos tiraram dúvidas para a gente, né? A gente aprendeu muito, como, por exemplo, a jornada do motorista, o impacto do sindicato na operação deles,
como é que as coisas funcionavam, se eram autônomos ou se não eram, como é que eles trabalhavam. Então, essa interação foi muito rica, muito proveitosa, assim, na experiência, foi bem legal. Vocês tiveram muitas inspirações, então, para importar para os modelos do Brasil, né? Sim, e outras coisas também que foi bem interessante no sentido assim, tem muitas coisas que nós brasileiros já fazemos melhor que eles, né? Então, essa constatação, né, que a gente fez ao longo das nossas, porque a curadoria não é só você ir lá no lugar e voltar, né? Assim, a gente sempre faz muitas conversas e tal, então a gente sempre perguntando, né, ali, trocando informações, tá, e o que a gente já faz melhor? E aí tinham várias coisas que a gente faz melhor. Então, isso é importante para a gente enaltecer a nossa criatividade, o nosso profissionalismo. Inclusive, Leiliane, eu estou lembrando aqui de comentar, tinha um transportador da FedEx, né, que presta serviço para a FedEx, que já era um parceiro, né, a gente já se conhecia, e ele quis encontrar o grupo para contar um pouco da experiência dele como agregado na FedEx para esse grupo. E uma outra constatação que foi bem legal é que então, ele é um agregado, mas ele também, em função disso, ele desenvolveu uma tecnologia para ajudar na administração dos agregados da FedEx, e ele falou para mim, estou tentando levar para o Brasil essa ferramenta, tal, né? Até alguns participantes conversaram com ele também, e aí o que ele disse, a frase que ele disse que mais eu fiquei pensando, assim, né, mais me fez refletir, foi que ele tem certeza que o Brasil é um mar de oportunidades, apesar da dificuldade dele conseguir entrar aqui por conta de legislação, uma série de coisas, né? Mas eu fiquei impressionada com o entusiasmo dele, e também depois a gente teve outras oportunidades, assim, o entusiasmo das pessoas que estão fora do Brasil querendo vir fazer negócios com a gente aqui, né? Então, significa que a gente é atrativo, né, para esse cenário. Achei bem legal. É muito bom saber disso, e é muito bom também destacar que alguns brasileiros, algumas empresas brasileiras foram certificadas, inclusive, né, na sede da ONU em Nova York, pelas ações que elas tiveram na questão do ESG. O ESG acho que é um destaque brasileiro, né? Tem uma preocupação muito grande em relação a esse nicho, né? Eu acho que a gente tem uma jornada e muito intensa, né, em função do nosso país aqui, mas realmente a gente teve a oportunidade de ir na sede da ONU em Nova York, né, e várias das pessoas que estavam ali, dos empresários que estavam ali com a gente, puderam participar desse prêmio, né, dessa certificação, que eram iniciativas importantes relacionadas ao ESG, e eles receberam essa certificação lá. Então, assim, alguns dos que receberam foi o Transporte Cavalinho, foi a Bertolini, pessoal da Codex, que transporte internacional. Esse pessoal, eles receberam essa certificação lá na sede da ONU, e foi para nós, né, todos brasileiros ali, que prestigiamos esse momento, foi muito, muito prazeroso, né? Foi uma oportunidade incrível. Além de que, para mim, Suzana, né, eu sempre pensei, nossa, um dia eu queria ir na sede da ONU e ter essa oportunidade, foi muito legal, assim, eu gostei muito, foi muito prazeroso. Uma curadoria completa, né, que chegou a passar até pela sede da ONU em Nova York, né, Suzana? Muito Chiquérrima. legal. Muito legal. E aí, nesse sentido, já me encaminhando aqui para o final das minhas perguntas, né? Quais foram outros ecossistemas que vocês tiveram a oportunidade de visitar lá? Na verdade, até como parte da minha missão, né, de transformação digital, inovação aí no setor, eu sempre gosto de trazer, né, colocar na agenda algumas possibilidades da gente ter outras visões, né, enxergar contextos diferentes. Então, nesse sentido, a gente teve oportunidade de visitar a Vetex. Então, a Vetex, ele uma tecnologia forte, né, um trabalho muito forte em relação ao e-commerce. Não sei quem conhece, mas eles têm várias iniciativas em relação à evolução, à transformação, né, a digitalização no e-commerce aí.
Eles têm aqui em São Paulo o VTEX Day, que é outro evento de sucesso, eles estão na NRF, lá em Nova York também, e eles, por coincidência ou não, né, eles também abriram uma unidade lá em Nova York. Então, a gente teve a oportunidade de estar lá na sede deles, né, no escritório deles com esse grupo, onde a gente trocou muitas figurinhas no sentido assim, ó, quais são os desafios que eles enxergam em relação à logística, porque eu sempre brinco, né? Se eles vendem, né? Se o e-commerce vende, a gente entrega. Então, a gente precisa realmente estar muito próximos, né? Estar muito próximos e poder desenvolver esses desafios em conjunto, né? Então, isso foi bem legal. Eles contaram muito também da experiência deles de estarem lá em Nova York, as dificuldades, né? De estar com um produto consolidado, porque eles estão em mais de 40 países, mas de fazer esse produto ser interessante lá em Nova York. Então, foi bem interessante a troca. E, por último, a gente também foi no SOSA, que é um hub de inovação aberta, que eles são israelenses, né? Eles são de Israel, mas eles também têm uma unidade ali no Brasil. Tem já várias empresas brasileiras que são parceiras deles, mas ninguém ainda do transporte. Então, a gente foi lá para provocar. Eu tive a oportunidade de conhecê-los quando eu estive em Israel, e aí, sabendo que eles tinham uma unidade em Nova York, a gente também levou esse grupo para conhecer. E também foi bem interessante de entender como é que é a metodologia de inovação aberta deles, porque você sabe que eles são bem diretos ao ponto, né? A gente tem bastante a aprender com eles nesse sentido de negócios e tudo. Então, foi outra experiência dentro daquela cultura que a gente precisa ampliar cada vez mais, que é o nosso ecossistema, não só a nossa empresa, não só dentro dos muros da transportadora, né? Então, foram nesses lugares. Então, esse foi o Transportando Inovação, dessa vez importando conhecimentos norte-americanos para você, Suzana. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar essa tua experiência com a gente. Muito obrigada a vocês.